Olá, tudo bem? A gente está hoje aqui com mais um episódio do Fastcast Refletério e eu trago aqui hoje a Janaína Dalólio, enfermeira geriátrica, proprietária do Lar de Idosos Humanicare. E o assunto de hoje, a nossa pauta de hoje, é a saúde mental do idoso, né? Em primeiro lugar, bom dia e obrigado, Janaína, por aceitar o meu convite. Bom dia, Beto. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho desse público que eu tanto amo. Sim, inclusive, né, hoje em dia se fala mais do que antigamente de saúde mental do idoso, mas ainda eu acho que a gente tem muito chão, né, para caminhar, né? As barreiras ainda existem, o preconceito sobre o assunto ainda está em alta, mas fala-se mais. Realmente, a busca pelo conhecimento voltado para esse público, ele está maior. De 2014 para cá, a gente vê que, como o Estatuto do Idoso começou a bater mais aí nas redes sociais, na propaganda e em tudo mais, o pessoal tem mais dúvida e busca mais as informações. Mas ainda tem muito a se falar, muito a se buscar para que esse público tenha aí o que eles necessitam, no sentido de vez e voz. Uhum. Hoje, por exemplo, na sua rotina, você está envolvida não somente com o idoso, né, mas por presidir um lar de idosos, a família também faz parte da sua rotina do dia a dia. Como que você vê? A família está preparada para o envelhecimento dos seus entes queridos? Porque como psicólogo, eu vejo que ninguém pensa em envelhecimento, né? A gente vive, às vezes, pretensões com relação ao futuro, mas ninguém prepara a velhice. Como que você vê hoje essa relação da família com o idoso, principalmente porque, geralmente, você convive com a família que está confiando o idoso aos seus cuidados na clínica. Então, como funciona essa relação? Igual você falou, né? A gente se prepara para tudo. Quando a gente engravida, se prepara para o nascimento de um filho, para a espera daquilo, estuda, busca. Mas ninguém busca com antecedência as informações sobre a questão do envelhecer realmente. Nós não estamos preparados para imaginar cuidando dos nossos pais, porque a vida inteira foi o contrário, né? Eles que cuidam da gente. E aí a realidade, a hora que chega, ela é muito complexa. A gente vê aqui na instituição, devido ao contato direto, principalmente com as famílias, salvo exceções que eu acredito que eu deva ter aí uns 2 idosos que vieram por vontade própria, os demais realmente foram por busca familiar, que há esse despreparo. E além desse despreparo, há a culpa. Eles já chegam aqui super culpados por estar buscando alternativas para que tenham profissionais cuidando desses idosos na família. E isso também é um trabalho muito complexo, porque você mostrar para a pessoa que buscar uma instituição, buscar um profissional que tem essa especialização em cuidados voltados para o idoso, é algo que requer muito de amor também. E aí o entendimento de amor da maioria da sociedade é no cuidado e não no delegar o cuidado a outro. Então isso também traz várias sistemáticas. E temos também o outro lado, né, de que tem familiar que quer colocar em instituição justamente para se livrar do compromisso. Mas uma instituição não é isso, né? Uma instituição é uma via de mão dupla, é onde a gente precisa do apoio familiar no amparo, na proteção, no zelo, no cuidado para com esse idoso, e a família tem que estar presente. Então, não é simplesmente colocar e deixar, né? A gente não consegue suprir a questão sentimento e afeto que só a família traz. Mas é bem complexo o tema, o assunto, as abordagens. A gente se depara com algumas situações que realmente requer estudo, até por parte da família mesmo, né? Porque eu falo que eu tenho 15 anos de formação, né? E eu achava que eu tinha visto tudo, quanto enfermeira. Quando veio a nossa própria instituição, eu não vi tudo. Eu me deparei com situações que eu precisei pedir muitas ajudas a universitários, porque realmente eu fiquei perdida diante de alguns casos de abandono, de cuidados inadequados, até mesmo para com o idoso estando dentro da instituição. Então é bem complexo o ser de cuidar com a parte neurocognitiva de outro, né? Não é só nossa, é do próximo. É bem
Sim, até porque o cuidado, o envelhecimento, a gente está falando do tabu sobre envelhecimento, o que você citou, essa dificuldade da família de entender a questão do cuidado, de delegar o cuidado, mas também porque hoje em dia a gente escuta pessoas falando, né, asilo, e a gente não chama, né, Jana, mais de asilo, né, hoje é ILPI, que é Instituição de Longa Permanência para Idosos, então mudou muito, como você disse no começo, depois do Estatuto do Idoso, tudo vem encorpando, tomando mais forma, mas mesmo assim é uma luta dia a dia. Quando você fala eu vejo muito isso na minha realidade clínica, né? A gente não tem uma cartilha que a gente usa para todo mundo. Às vezes a gente tem que estudar muito, fazer supervisão, e eu creio que isso, como envolve muitas pessoas, na sua realidade é mais presente, né? Você falou da família estar presente. Ainda é uma dificuldade a família institucionalizar o ente querido e estar presente? É ainda um obstáculo a ser vencido? Em algumas hipóteses, sim. Porque por mais que a lei ela bate firme na tecla de que precisa da família estar presente, é complicado a gente cobrar amor e afeto do outro, né? Então, sim, ainda temos algumas questões que pegam, né? Onde a família realmente colocam e não comparecem, mesmo sendo supervisionados por justiça, por legislações, ainda temos. E, ao mesmo tempo, eu sinto que de uns 6 anos para cá, a gente teve uma chavinha que deu uma virada. É algo que ainda precisa melhorar muito, mas a gente vê que o familiar, ele tem um pouco mais de interesse no sentido do conhecimento e do buscar melhor para o paciente estando presente. Porque alguns ainda não compreendem que, por exemplo, né, nas demências, em especial na doença de Alzheimer, o idoso ele não reconhece o familiar, né? Então, muitas das vezes vai esquecer que é filho, vai achar que é mãe, que é pai, e isso ainda afeta algumas pessoas de uma forma muito significativa, porque a pessoa ela não quer que o outro enxergue ela como não sendo filho, e isso traz um certo transtorno. Mas a gente vê que com a mudança de toda essa fala que existe hoje aberta aí dentro da sociedade, a compreensão está existindo. Que o mais importante não é reconhecimento como filho, e sim o amor que ela tem, o afeto, o carinho. E isso vem mudando, né, no contexto. Mas ainda a gente tem muito para investir com relação a isso. Porque a gente ainda tem alguns filhos que chegam na instituição e que os pais não reconhecem. Ah, não vou voltar aqui mais não. Já que não sabe que eu sou o filho dele, Simplesmente a chama pelo pessoa nome acha do meu irmão. Então eu não vou vir não, meu irmão vem. não há necessidade mais, é aquela coisa da obrigação, né? Se a pessoa conhece, eu tô lá. Se não conhece, eu não volto mais. E não pode ser dessa forma, né? Se a pessoa pelo menos lembra do semblante, tá ali, tá dando carinho, está recebendo carinho, isso já diz muito sobre o que a gente realmente precisa. Não de conhecimento, e sim do carinho e do amor, né? O amor, ele não é esquecido nunca, em nenhuma fase da vida, em nenhuma doença neurocognitiva. Você, como enfermeira, né, da geriátrica, Janaína, como você vê hoje, dentro do seio familiar, não estou falando especificamente do institucionalizado ou daquela pessoa que pensa em institucionalizar, mas existe essa dificuldade ainda, né, com relação ao envelhecer. A gente estava falando aqui antes de começar a gravar, até a Janaína, eu queria que você falasse um pouco, Jana, desse congresso que você participou recentemente, você e o Vander toca aí a Humanicare junto com a Janaína, é o esposo da Janaína, e grande abraço para o Vander, e dessas atualizações, né, que trouxe esse congresso, porque sempre a gente está trazendo, é o que você falou, a gente estuda, a gente vai lá, e a gente se impacta ainda hoje com o que a gente tem a absorver, com o que está chegando de novidade, ou novas perspectivas, né, de ver o idoso, né, de ver a morte que a gente estava falando. Fala um pouco para a gente sobre isso. Bom, a gente participou, então, né, desse congresso que teve só de instituições de longa permanência, onde a gente pôde presenciar mais de 1.000 pessoas inscritas, então 1.000 pessoas de instituições diferentes do Brasil todo. Experiência, assim, fantástica, que é para toda vez repetir.
E aí a gente tinha opções de escolhas de alguns temas lá, né, para serem abordados. Queria assistir todos, a gente até falou para a organizadora, que eu acho que todo mundo queria ver sobre tudo, né? E a gente escolheu alguns temas que a gente viu que tinha uma certa dificuldade dentro do nosso cotidiano, e por escolha a gente estava certo, a gente tinha mesmo, tem mesmo, e precisa ser abordado. Uma é a questão, né, da saúde mental do idoso e do fim mesmo da vida, lá no leito de morte, como que a gente precisa abordar tudo isso, sendo que a gente nem deixa o idoso falar sobre morte. Quando ele começa a falar, a gente, não vai falar de morrer agora, não. A gente corta. Mas não pode ser dessa forma, né? Como eu falei lá no começo, eles precisam ter vez e voz. E aí, na hora que eles querem falar, a gente corta. E aí tá errado. Se ele tem um desejo de final de vida, do que fazer, estou no cuidado paliativo. Eu tenho dor e eu também sei que eu não tenho mais uma perspectiva de evolução, de melhora daquele quadro. Por que eu vou querer que investe em mim? Eu tenho um pensamento, o idoso tem outro. Quem está sentindo, quem está ali passando por tudo aquilo, tem que ter a oportunidade de falar, ó, a dor é minha, o sofrimento é meu, eu já lutei o tanto que eu acho que eu deveria ter lutado, então, se acontecer algo de evoluir para uma parada cardíaca ou algo do tipo, eu não quero que investam mais em mim. Ao mesmo tempo, esses são os conscientes, né? E os idosos que têm demências e que muitas das vezes não sabem muito que expor aquilo. A gente tem que fazer uma verificação de como foi a vida desse idoso. Tudo aquilo que ele gostava de fazer, de desenvolver no decorrer da vida. E colocar na balança mesmo. Ele gostaria que fosse dessa forma, porque certeza que quando mais novo ele expôs alguma coisa do tipo, né? Como eu tenho a minha mãe lá que fala, porque se for para ficar de cama, eu prefiro morrer, né? Prefiro não concluir tudo isso. Então, eles têm muito dessas exposições lá atrás. Tudo bem que foi da boca para fora? Minha mãe deve falar da boca para fora. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente tem que colocar na balança o que realmente vale a pena ou não. E o paliativar não diz respeito somente à questão de óbito, né? Diz respeito à questão de humanização no final mesmo. Não ter dor, ser ouvido, ser enxergado da forma que ele quer e que ele precisa. Então, a gente precisa muito olhar por esse ângulo, né? Eu vivenciei muito aqui na pele com um idoso que eu perdi em março, que era o Armando, e no final até falar para mim assim, eu não fui ainda porque você não deixou, eu escutei. Eu falei, sério, vou? Ele, sério. Num dia de folga, ele foi. E foi. Nossa, que impressionante. Então, assim, ele realmente veio bem à tona aquilo, né? Eu não fui porque você não deixou, e no dia da minha folga ele realmente foi. Então, ele estava esperando o momento de eu não estar presente para que aquilo acontecesse, porque eu estava segurando ele aqui de alguma forma. E nem era o que ele queria, né? Porque ele já estava pedindo para ir. E por que não a gente não deixar o idoso fazer da forma que ele quer, o desejo dele? E aí veio muito, né, o que aconteceu em março do meu sentimento e agora a realidade que bateu bem na cara, né? Então, já deveria ter feito isso. Eu não quero que faça sonda, eu não quero que faz isso. Já deu. 94 anos, já tá bom, né? Eu tenho muita dor, eu não quero. E mesmo assim a gente investiu? E errado. Hoje eu vejo que foi errado, né? Fiz o que o coração mandou, mas nem sempre o coração tá certo. A gente tem que entender o coração do outro também. E é isso. E aí, um outro assunto também que foi muito abordado lá, que a gente corta, a sexualidade no envelhecimento. E aí, por que não falar sobre isso? É porque é um corpo mais velho, não tem desejo, não tem sentimento. Se o idoso ele esboça, né, essa vontade e essa libido, essa testosterona mais elevada, por que não conversar sobre o assunto? E aí, quando eles começam a falar, a gente fala, para de safadeza, a idade que você tá, não voltando aqui para o lado da instituição, mas voltando para o lado familiar mesmo, né? Minha avó tem namorado, minha avó tem namorado. A idade da minha avó com namorado, que fogo que é esse? Então, quer dizer, a gente tem esse pensamento errado, porque eles são pessoas normais, que têm desejos normais. Diminuiu o hormônio,
mas a forma de sexualidade deles é diferente, né? Então, a gente também precisa falar muito sobre esse assunto. E aí foi muito tratado lá. Você está falando muito dos limitantes, né? Quando você está falando da morte, com relação tratar natural aquilo que é natural, a morte é natural, a única certeza que a gente tem. E é o que você falou, muito da tratativa não, vamos deixar disso, é um investir, né? É aquela visão muito, eu vou falar, não sei se essa expressão vai estar correta, é o pensamento biomédico, né? Vamos salvar, vamos investir, vamos buscar um resultado. E às vezes se esquece um pouco do lado humano nisso, que é o que o outro quer. Mas eu achei muito interessante, por exemplo, você contou desse paciente que partiu em março, e a Janaína, como que ficou diante disso? Porque impacta, né? Você está conversando e ele fala, eu não fui porque você não quis, né? E coincidência ou não, ele partiu no dia da sua folga. Como que a Janaína processou isso, Janaína? A gente sofre um pouquinho, né? Mesmo falando que não vai se apegar, a gente acaba se apegando. Diante da fala dele, eu fiquei impactada, né? Depois disso, passei o final de semana inteiro pensando. E aí, que tempo que eu dei de vida para ele? Uma semana, fazendo o que eu precisava fazer. Eu só deixei ele aqui comigo, né? Porque, na verdade, ele não queria ficar. E aí, eu fiquei tranquila no sentido de eu fiz o que eu podia fazer, mesmo ele não querendo, né? Eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente muito vazio, né? Porque aí depois voltar para a instituição e não ter mais a pessoa, que é muito complicado. Por mais que eu sei que eu tenho outros que eu preciso de sacudir a poeira, dar a volta por cima e continuar, até hoje, né? Eu sempre falo, e eu sempre vou falar com um ar de saudade realmente. Mas a gente acaba trabalhando isso dentro da gente. Lembro que desde a minha formação, né? Eu sempre falei que eu ia trabalhar com idoso. E aí, na minha primeira empresa, 3 meses depois que eu entrei nessa empresa, falava que eu não ia me apegar, me apeguei. Gente, eu quase morri quando eu perdi a primeira paciente, de verdade. A ponto de ligar para minha mãe desesperada, porque eu tinha perdido. E eu fiquei assim, debulhada, parecia que eu estava doente. E aí, depois disso, eu acredito que eu fui calejando, né? O sentimento ficou aqui, tá guardado, só que a gente fala com sentimento de saudade, só que a gente acaba conseguindo fazer as outras coisas e deixando num cantinho guardadinho do coração aquele sentimento. Mas são perdas que a gente acaba ficando muito impactado e sentindo muito, de verdade. Não só eu, né? Eu falo por mim, mas a gente tem outros casos que ocorreram. O Vander perdeu um paciente que ele tinha um amor nesse paciente assim extremo, que eu nunca vi homem chorar e debulhar, que nem ele chorou e debulhou quando o paciente morreu, o paciente não era de Barretos, queria ir para a cidade, até para o velório do paciente. Falei, mas você já fez o que você precisava fazer, não precisa ir lá. Não, eu preciso, eu quero ver. Então, assim, a gente acaba levando isso para o nosso coração. Nós, profissionais da saúde acabamos levando para o coração. E o trabalhar de tudo isso é muito importante, né? As terapias são muito importantes. Sim, eu sempre falo isso para paciente, né? A visão que geralmente muitos têm da área da saúde é que somos frios, né? Eu acho que ainda a psicologia é que alivia um pouco mais, que eles veem mais como a humanidade, a enfermagem, mas não, nós somos humanos, né? A gente sente, a gente sofre. Até eu sempre estou compartilhando com alguns pacientes um recorte do dia do psicólogo, daquele humorista que representa a doutora Rosângela. Achei muito interessante, que ele traz o lado do psicólogo que também chora, que também a gente sofre, a gente pensa no paciente. E é igual para vocês que convivem, né, dia a dia, não só com as famílias, principalmente com os idosos. Então, isso acaba fazendo parte, fica junto, né, e fala assim, nossa, o profissional, ele separa. Não, é lógico, a gente tem o lado profissional, mas, gente, a gente é humano. É difícil, né, esquecer separar, esquecer que a gente é humano, não sentir a dor do outro, não chorar quando perde alguém. É muito complicado achar que a gente é frio e não é. Você falou uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de perguntar, né? Eu acho que
entre falar de morte são os dois pontos principais, morte e sexualidade do idoso, Jana. Porque hoje, eu como psicólogo, eu vejo assim, falar de sexualidade já é um tabu em qualquer idade. Sim. Até para casais, quando eu estou tratando casais, chegou na hora de falar do sexo, é muito complicado, né? As pessoas têm vergonha, preconceito, achar que está falando de algo que é proibido ali, ou que não deve ser falado, mesmo às vezes no ambiente terapêutico. Então a gente sabe que hoje, em termos de o idoso dentro de casa, deve, né, ter muitos fatores aí, muitas demandas ligadas à sexualidade. E dentro de uma instituição, né, como você vê hoje a diferença do idoso que está institucionalizado com relação à sexualidade e do idoso que está em casa? Dá para traçar um parâmetro, assim? Dá. O idoso que está em casa, muitas das vezes, ele fica... Eu vou usar o termo isolamento social, não que seja um total isolamento, mas diante de uma instituição porque lá ele está sozinho, né? Só ele e a família. E muitas das vezes a família trabalha, né, durante o dia, então ele fica na maioria do período sozinho, individualizado, ou com um cuidador que seja. E dentro de uma instituição, a rotatividade ela é muito grande. E são públicos mistos, né? Então, tem homens e tem mulheres. E aí, diante de tudo isso, o contato, a conversa, a socialização acaba sendo em conjunto, né? Entre homens e mulheres. Então, eu vejo que em instituições, em uma sociedade, aí eu vou voltar até para o lado da minha avó, né? Porque a minha avó, ela começou a namorar depois de um longo período que o meu avô morreu, e foi, sabe aonde? Em um grupo da terceira idade. Então, você vê, é tudo grupo, né? Então, instituição é um grupo, terceira idade, grupo de danças, de bingo, é outro grupo. Então, você vê que é diante de uma sociedade onde tem essa exposição do desejo, porque eu estou vendo e tendo contato com o outro. Então, dentro de instituições, ele é maior do que no domicílio, mas não que no domicílio esse idoso ele não tenha esse desejo, né? Ele tem, só que fica mais guardadinho, porque está sozinho, não está podendo explanar tudo aquilo, e como você falou, o tabu existe sobre falar disso, né? Então, a pessoa ela quase não conversa, tem vergonha de conversar sobre o assunto. E aí, dentro da sexualidade, a gente tem duas vertentes, né? A senescência e a senilidade. Então, na grande maioria, a senescência ela acontece por conta do envelhecimento. O corpo vai envelhecendo, só que ele está ativo e funcionando, diferente da senilidade. Quando há a senilidade, que seria a doença propriamente dita, as comorbidades da parte sexual, de hormônio ou dos próprios órgãos genitais que ocorrem, ele dá uma diminuída nesse desejo sexual, mas hoje a gente vê que existe a senilidade, porém, na grande maioria, a senescência está plena. Então, o idoso, ele quer ter aquela relação de afeto, de carinho, de se sentir amado. Eu tenho um exemplo aqui dentro da instituição, de uma senhora que não mora aqui, ela vem para visitar uma parente que mora. E ela está apaixonada por um de nossos moradores. Olha só. E vice-versa. Ela quer vir todos os dias. E eu não tinha entendido que realmente isso estava acontecendo até o dia que ele tem uma doença neurocognitiva. E num dia que ela veio, ele não conheceu. Ela foi embora chorando. Chorando de verdade. E aí ela falou assim para mim, nem o meu marido, quando era vivo, em 50 anos de casado, ele falou que eu era linda. E apaixonada por ele. Aconteceu alguma coisa aqui dentro? Não. Só o carinho, a conversa, o toque de pegar na mão, ela traz docinhos para ele. Faz com que ela se sinta viva, com a chama acesa, né? E tá tudo bem. Então, assim, e aí ele, por sua vez, pelo amor de Deus, não fala para as minhas filhas. Eu tenho uma namorada. Então, assim, você vê que tem o preconceito por parte da sociedade de uma forma geral, e aí a gente corta eles de viver isso. E lembra lá atrás, quando eu falei que a única coisa que não morre é o amor? Mais uma vez, o amor não morre, o carinho não morre.
mesmo se esquecendo de tudo, isso está lá. Então, a gente precisa manter isso entre eles, né? É lógico que com idosos mais ativos, mais conscientes, a gente tem que prevenir algumas situações, não é porque está idoso que não tem risco de contrair doenças infecto-contagiosas. Tem, tanto quanto, né? Então, temos que falar, sim, sobre esse assunto até no círculo do envelhecimento, mas é diferente. A sexualidade no envelhecimento é diferente. É mais o afeto, o carinho, o toque, do que propriamente dito o ato concretizado. Sim, eu costumo falar, né, que cada fase da vida a gente está aprendendo, né, e não é diferente, a gente tem que ressignificar com a chegada da idade, porque a gente não vai deixar de viver. E eu acho que muito do que a gente está falando aqui tem a ver com dar voz ao idoso, entender o que o idoso quer. Um dos meus projetos, e eu falo muito isso com os pacientes, que é o você, né, o que é você identificar você. Pessoas em idade normal, adultos, né, em idade normal, meia idade, têm, adolescentes, adultos, temos dificuldade. É inerente ao ser humano essa dificuldade de falar, pera lá, quem eu sou? O que eu quero para mim? Né? Gente, não é diferente com o idoso, não. Né? Muito pelo contrário, eu acho que é mais impactante, né, Janaína? Porque é uma mudança total. Né, é o que você falou com relação à mudança da saúde, vai tendo um envelhecimento do corpo, então não é mais aquela pegada de antigamente, não é só com relação ao sexo, não, gente, é com relação a subir uma escada, a fazer uma atividade física, né? Autonomia dele, né? Exato, exato, autonomia. A gente tem mania de infantilizar o idoso. Eles não Exato. são crianças, eles são idosos, adultos que envelheceram. Ai, que bonitinho, olha ali, vamos dar colherzinha para ele, vamos fazer não sei o quê. Gente, é um adulto. Você gosta de ser tratado assim, como uma criança? Exato, né? Trazer a normalidade, a naturalidade, né, para esses assuntos. A mesma forma como você falou, né? Tratar a morte como natural, vamos falar sim a respeito, a sexualidade. E outra, viu, gente? A gente está falando aqui sobre a saúde mental do idoso, não estamos falando de 70 mais, não. Né? É o preparo também. Nós estamos falando sobre limites, hoje eu estou com 50. Né? É lógico que eu vejo uma grande lacuna, uma diferença dos 40 para os 50, e sim, né, eu tenho que já me preparar, porque daqui 10 anos vai ser 60. Então, é essa consciência, né? O envelhecer não é a reta final, né? É se preparar para uma fase nova da vida. Então, eu acho que é esse o intuito do nosso bate-papo aqui, é trazer essa reflexão, né? Que não é o ponto final, não é o acabou, né? Mesmo sabendo que é a última fase da vida, a gente precisa ressignificar ela e viver da melhor maneira, né? Ah, é porque eu sei que depois daqui eu vou morrer. Ótimo, a gente sabe que a gente vai morrer. A única certeza que a gente tem, né, é da Sim. morte. Mas até que eu chegue na morte, como que eu quero chegar na morte? Como que eu vou ressignificar tudo isso? Eu vou parar, deitar, ficar na cama esperando a morte me abraçar? Não, não tem pode ser como. assim. A gente tem que ter o brilho nos olhos, a alegria do viver, fazer por merecer, né, estar ali. Então, assim, tem que ressignificar. É uma fase tão maravilhosa quanto todas as outras. Exato, eu acho que a grande luta é essa, né? A gente entender que não estamos falando de uma coisa que está muito longe de nós ou a par a nossa vida. Não, vai acontecer com todo mundo e a gente tem que se preparar da melhor forma, né? Com qualidade, com entendimento. Ô, Jana, fala um pouco para a gente do trabalho da Humanicare, né? A Humanicare, a Humanicare deu uma travada, trava a língua. A Humanicare está com quantos anos? Fala um pouco do trabalho de vocês, seu e do Wander. A Humanicare, ela surgiu em março de 2021. Então, a princípio, a gente tinha uma visão diferente, né, do que a gente tinha hoje. Depois de 12 anos como enfermeira seletista, a gente resolveu dar um pontapé e falar, não, vamos, vamos e vamos. E fomos. Cara e com a coragem. E aí a gente foi aprendendo, a gente ainda aprende, né? E aí a instituição, ela vem, então, desde março de 2021, a gente já passou por alguns processos aí no meio do caminho, já tivemos 2 unidades, hoje a gente está, inclusive dia 21 de setembro, faz 1 ano que a gente mudou de prédio, né? Que veio aqui para a Chácara Fraternidade, e é onde a gente conseguiu adaptar e fazer de uma melhor maneira possível para que o idoso ele tenha
esses cuidados melhores, mais humanizados, num ambiente mais acolhedor. Nós trabalhamos com 3 modalidades no atendimento, então, desde aquele idoso que precisa de uma casa, de um lar, onde ele tem os atendimentos da equipe especializada 24 horas, até aquele onde a família precisa viajar ou precisa ir para um evento, e aí a gente atende no regime de hotelaria por diárias, e a família pode fazer o que precisar fazer tranquilamente, que o idoso ele vai ficar como nosso hóspede, sendo atendido, acolhido e cuidado da melhor maneira possível, na tranquilidade da família de fazer o que precisa ser feito. Hoje a gente atua com a equipe multiprofissional, nós temos a parte de terapia, a parte de fisioterapia, dos exercícios motores, dos exercícios neurocognitivos, atendimento de enfermagem e cuidadores 24 horas, onde dá todo o suporte que o idoso ele merece e precisa para essa fase do envelhecimento. Nós temos a parte nutricional, com o cardápio devidamente elaborado e balanceado de acordo com a necessidade de cada idoso. Nada é engessado, então a gente tem a organização e o carinho de ver a real necessidade de cada hóspede nosso. E toda a parte de cama, mesa, banho, cuidados que uma hotelaria precisa ter, nos melhores padrões. Temos câmeras de monitoração, onde nos dão um maior respaldo aí para com o profissional e para com o idoso. Estamos atendendo, em média, 35 idosos no regime de moradia, nossa capacidade é de 50, então temos algumas vagas aí em aberto, e é isso. Para quem não conhece, eu fui conhecer, o dia que eu fui conhecer a Humanicare, o endereço novo, que eu já fui parceiro da Jane e do Wander em outro endereço, né? E não é porque a gente conhece os dois, não, gente. É impressionante o carinho, a atenção, o cuidado, né? O zelo com os mínimos detalhes. Isso faz diferença, né? Não só no cuidado, mas também para a família que às vezes precisa desse respaldo, o idoso que precisa, não é só família, não estamos falando de famílias que contratam um serviço, estamos falando do idoso que precisa desse respaldo, porque eu vejo na minha realidade, como neuropsicólogo principalmente, né, a família tem muita dúvida, não só como profissional, quando minha mãe ainda estava presente, né, antes de partir, a gente via essa dificuldade de, nossa, será que está comendo direito? Né? Eu tenho uma dúvida aí com relação à marcha, não está andando direito. E lá é essa assistência 24 horas, é o cuidado, o carinho. Então, para quem não conhece, vale a pena conhecer a Humanicare. Ô, Jana, eu sempre pergunto, né? Eu vou deixar na descrição, lógico, quando a gente for do vídeo, das redes sociais, mas eu falo para falar verbalmente, onde que encontra nas redes sociais, né? A Humanicare, no Facebook, no Instagram, onde encontra vocês? A gente tem um site, né, que é o www.lardidososhumanicare.com.br. Associado a esse site, a gente tem um blog, onde a gente compartilha informações importantíssimas sobre a questão do envelhecimento, não só em instituições, e sim o envelhecimento de uma forma geral. Temos também o Instagram, onde a gente compartilha muito da nossa vida no dia a dia, na íntegra real do que acontece, que é o @humanicarecuidados, e o Facebook é a mesma coisa, tá? E aí lá a gente compartilha bastante das informações, bastante da vida dos nossos idosos, tudo permitido pelos familiares, a gente tem todo esse carinho e essa observação de escolher como vai compartilhar e de ter a permissão para compartilhar, porque é importante também, além de mostrar todo o trabalho que a gente desenvolve, de mostrar a beleza do idoso. Eu tenho idosos que pedem, você não vai me filmar hoje? Porque eles gostam de aparecer. E aí, a hora que põe na rede social, eles querem que passe na televisão, para eles poderem se ver lá. Então, assim, é bem bacana essa visão que eles têm deles mesmos nessa fase do envelhecimento. É importantíssimo a gente ter isso e manter. E a gente aprende com isso também, né? Muito. Como demais da conta. A autoestima, assim, elevadíssima. Jana, eu ficaria aqui, eu sempre falo isso, né? O Fast Cash, quando eu comecei a pensar no tempo do Fast Cash, eu falei, bom, 20 minutos a meia hora, mas a gente sempre passa, né? Não tem como. Por isso que existem os podcasts. Hoje eu entendo os podcasts de 2 horas, porque o papo começa a desenvolver,
mas enfim, a Acaba gente fluindo. flui e a gente acaba perdendo noção do tempo. Para a gente encerrar, você quer deixar alguma reflexão, alguma coisa que às vezes a gente não conversou aqui no nosso bate-papo? Deixa a palavra com você. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o envelhecimento, sobre a nossa instituição. Estamos de portas abertas aí para receber toda a população que tiver dúvida e quiser conhecer, tá? Não só para colocar idoso para ficar aqui com a gente, e sim para tirar dúvidas também, porque o intuito é realmente trazer esse envelhecimento saudável para a sociedade de uma forma geral. Então, eu estou aqui super disposta para isso. E falar, né, que a gente precisa, sim, buscar alternativas desde a fase adulta, como você mesmo citou, para que a gente escolha como vai envelhecer. Temos N alternativas para isso. A tecnologia é excelente na parte de nos auxiliar e nos ajudar, mas ela deixou a gente muito preguiçoso. E isso faz com que o nosso cérebro ele pare de pensar cada vez mais rápido. E a gente não pode ser desse jeito, né? A gente precisa aí fazer o nosso cérebro entrar em funcionamento. Quanto mais atividades neurocognitivas a gente faz desde a fase adulta, mais fácil a gente vai envelhecer, com mais qualidade a gente vai envelhecer. Então, para que as pessoas, para que a população, de uma forma geral, ela tenha esse pensamento de como eu quero envelhecer. Bem, mais ou menos, ou lá, só esperando a minha morte. Então é isso, é só um alerta para as pessoas realmente começarem a fazer atividades mais rotineiras, não só para o corpo, mas também para a mente. Exatamente, né? É o que eu falei antes, trazer com naturalidade, né, Isso. o envelhecer. Conversar, falar a respeito, não só envelhecimento. Esse é um dos objetivos da gente sempre estar trazendo reflexão aqui, né? Vamos conversar a respeito. Então, falar, né, tirar as dúvidas, ir atrás da informação correta, isso é muito importante. E eu que agradeço, Jana, agradeço muito a participação. A Jana, de imediato, a gente sempre tá envolvido em alguma parceria aí, de alguma forma. Eu agradeço muito a Jana, o Vander, não estando presente, mas também ali tá sempre os dois ali na correria com a equipe. E muito obrigado. E eu já faço convite, né? Próxima semana estaremos aqui com um novo assunto, trazendo alguma reflexão e bate-papo, pessoas que entendem do assunto, para a gente trazer sempre algo mais, né? Eu falo que pensar a respeito é o início de tudo, antes de qualquer atitude na vida. Então, eu só tenho a agradecer. Gente, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Obrigada.